Bem-vindos a mais um episódio do Camila Cast. Continuando da semana passada, aqui estamos eu, Lívia Braga, Kaori Nozawa e Gisela Lima, para continuar aí agora trazendo as perguntas de vocês. Estavam esperando, né? Vocês pensaram que eu não ia trazer a mesa. É agora. Se tiver o nome, eu vou direto, tá? Se não, eu vou perguntar para as três. Vamos lá? Tá bom. Aqui, a Renata pergunta como vocês conseguem dar conta da rotina de casa, de filhos, de marido, de cuidar de si, de cuidar do corpo, de trabalhar. Enfim, eu já tô cansada só de escrever. Não é pouca coisa não. Ministério, né? Lívia. Primeiro, a gente não dá conta, né? Não damos conta, gente. É uma ilusão pensar que a gente vai fazer tudo perfeito. Essa pessoa perfeita não existe. Maternidade não é sobre perfeição. É sobre aperfeiçoamento. Sobre estar buscando no Senhor a graça dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle para viver aquele dia, priorizando aquilo que precisa ser priorizado. Então, a gente precisa, de início, já esclarecer, né? Isso. Não somos mulheres maravilhas. Não damos conta de tudo. Não existe isso. Somos maravilhosas. Maravilhosas. Mulher Maravilha só na ficção, tá? Então eu acredito que esse é o primeiro ponto. A gente saber aquilo que precisa ser priorizado. Quando eu entendo quais são as minhas prioridades no dia, isso me traz clareza para viver o meu dia, não levada pelas minhas demandas, mas pelos meus propósitos. E aí, qual é o meu propósito? Servir ao Senhor, glorificar a Ele. Isso está tudo ali no topo da lista. Então, eu vou investir no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu ministério, na igreja, na forma como eu vou resplandecer isso, né, para outras pessoas. Porque o cristianismo é isso, é nós falarmos, estarmos sempre servindo. E é um privilégio podermos servir. Então, quando a gente se coloca nessa condição de pessoa privilegiada por ter uma casa para cuidar, por ter uma louça para lavar, por ter filhos ali para conduzir, para instruir, há uma riqueza nisso muito grande quando a gente entende a preciosidade que há por trás dessa rotina comum, né? Porque não apenas aqui, falando, dando uma palestra, participando de algum evento que a gente está servindo ao Senhor, mas também lá na nossa casa, ali lavando, varrendo, limpando, ajudando, servindo a comida, limpando, né, o chão que o menorzinho derrubou ali. Então, em tudo isso, nós estamos servindo ao Senhor. E a gente vai fazendo esses ajustes, entendendo o que precisa ser priorizado e ajustando as expectativas, né? Porque se eu tenho uma expectativa lá no alto, de que eu quero dar conta de tudo, quero ser a melhor do... né? Vai receber o prêmio do funcionário do mês, o prêmio, né? Ter esses alvos, essas metas, elas não são atingíveis, assim. Então, eu preciso estabelecer metas atingíveis, ajustar minhas expectativas e colocar aos pés do Senhor. É nos pés do Senhor que nós entendemos o que é para a gente dar conta ou não. Porque a palavra é clara, quando a gente está muito desgastada, muito cansada, a gente pegou algo que não era nosso. A palavra de Deus diz que o jugo dele é leve e suave. Se está pesado demais, isso não me pertence. Então eu coloco ali aos pés do Senhor e assim, dia após dia, eu vou dando conta. Dando conta daquilo que era a prioridade do dia, dando conta dos ajustes que eu preciso fazer na minha família, principalmente. Primeiro na minha casa, para depois sair dela, né? Então, eu acredito que é mais ou menos por essa linha. Muito bom, Lívia. E quando a Lívia fala priorizar, né? Bota no papel mesmo, sabe? Faz uma lista de prioridade. E muitas de nós, hoje em dia, coloca o nosso lar lá embaixo. Verdade. Coloca o nosso marido lá embaixo. Coloca o lar como algo assim. Quando eu chegar em casa, eu vejo, sabe? E quando não é, a prioridade é Deus. Então, o teu tempo com Deus é inegociável todos os dias. E como a Kaori falou, não é ler. Eu tenho a meta, eu tenho que ler a Bíblia toda esse ano.
Não é passar a vista e ler, é se concentrar, é pedir discernimento, é pesquisar, é anotar, é ir para o profundo, é entender aquela história trazendo para a sua, entende? Porque isso sim é transformador. E não negociar o inegociável, que é teu tempo com Deus, que é cuidar da tua família com todo amor, paciência e dedicação. Aí o resto é resto. Né? Vocês concordam? Sim. O resto é resto. Aí aqui, o restante da minha listinha que vai estar no papel para você descansar a sua mente, eu vou dando check conforme eu vou Buscar o conseguindo. reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas Serão acrescentadas. Ponto. Faz Exatamente. isso. É transformador. Agora essa aqui é para Kaori. Kaori. Eu já tentei cozinhar para minha família, eu já tentei fazer tudo bonitinho como você ensinou. Porém, me falta tempo e eu sou muito perfeccionista. Se não for para fazer como tem que ser feito, eu prefiro nem fazer. Eu costumo dizer, você quer ser Deus? Porque perfeito só Deus. Nós estamos nesse mundo para sermos aperfeiçoadas por Deus. Eu digo que tudo na vida é igual músculo. Ele se desenvolve com treino. Se não tiver treino, não vai. Então, no início você vai errar, levanta, sacode a poeira e vai outra vez. E aí você vai treinando até você ficar aperfeiçoado naquela técnica, naquele preparo. Eu não nasci sabendo cozinhar. Eu não nasci nutricionista. Eu fui fazer nutrição já adulta, praticamente. Então, eu tive que treinar. Fui treinando. E, graças a Deus, eu tenho um perfil que é um pouco mais ágil, então isso me favoreceu bastante. Mas, assim, quanto mais eu treino, mais rápido eu fico. Porque eu já sei os caminhos, eu já sei o que eu vou precisar, então fica muito mais prático. Então, é treino, minha querida, treine. E a falta de tempo, como a Lívia falou, priorizar. O que é mais importante neste momento? Eu preciso cuidar da alimentação da minha família, então vou priorizar isso. Minha família está precisando deste cuidado, então essa vai ser minha prioridade. E aí eu costumo dizer também que o combinado não sai caro. Então, combine com a família de vocês. Hoje, graças a Deus, eu tenho filhas adultas que eu consigo combinar. Olha, vamos fazer a limpeza da casa tal dia. Vamos. E eu também não tenho mais, eu não me cobro tanto, porque antigamente, perfeccionista, queria me cobrar muito, queria sempre a casa em ordem. Eu acordava cedo, limpava, já passava pano. E eu estava até comentando com a minha filha hoje. Eu falei, nossa, filha, faz tempo, que eu não acordo e já vou limpando a casa. E ela falou, é verdade, mamãe, faz bastante tempo mesmo. Aí eu resolvi dar uma varridinha na casa, limpar a casa. E aí eu vi o quanto de pó eu tinha acumulado. Por quê? Porque eu resolvi não me cobrar tanto. E aí agradecendo, eu falei, bom, se está suja é porque a casa está habitada, se está desorganizada é porque a casa está habitada. E a mesma coisa a questão da cozinha. Às vezes eu dizia odiar cozinhar, mas o que eu odiava era lavar louça. Mas eu tive que ir para colocar em prática a palavra de Deus, que fala lá em Romanos 12:2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que renovar a minha mente. Então, eu ia falando para mim mesma, Senhor, muito obrigada por essas panelas bonitas, revestidas de cerâmica, tampinha transparente, eu consigo olhar o que eu estou cozinhando. E aí eu ia agradecendo para poder fazer com que aquela atividade se tornasse mais prazerosa. E hoje, com as minhas filhas adultas, graças a Deus, cada uma pegou um turno, aí uma lava a louça do almoço, outra lava a louça do jantar, mas até elas se tornarem adultas, não. Então eu tive que treinar isso, e ir renovando a minha mente todos os dias. Não tem jeito, gente, tem que passar pelo filtro de Deus, sabe? E qual que é o filtro? Até uma amiga minha eu fiz como um papel de parede do meu celular, um wallpaper, que o pessoal fala, que é Filipenses 4:8. Isso que eu estou pensando é verdade? É verdadeiro, é respeitável, é justo, é amável, é de boa fama. Então, aí eu fico me questionando o tempo todo, Isso que eu estou pensando está certo? Para eu poder realmente fazer aquelas atividades que eu penso que são chatas, que eu não gosto, e tudo. Como a Joyce Meyer fala no Senhor, campo de batalha da mente, Pense no que você está pensando.
Então, se vem um pensamento de reclamação, né, de medo mesmo, de julgamento para si mesmo, muitas vezes, de autocobrança, pensa nisso e traz para a palavra. Né? Se não trouxer paz, se não for em amor, não vem de Deus. E a outra E aí coisa você tira. que eu faço é, eu vou lá no Google. Receitas fáceis, rápidas, práticas de frango. Legal. As palavras-chave, né? Aí eu Rápido, faço prático, essas pesquisas. saboroso. Legal. Isso. Né? E aquilo que eu gosto muito, eu vou lá treinando. Isso, né? e aí ela fala de perfeccionismo, né? Nós, às vezes, temos a mania ou o costume de não comunicar, de não se abrir com o outro. Às vezes o nosso marido, às vezes nosso filho, que já tem uma idade pra gente conversar, né? de combinar, de compartilhar, de ensinar. De pedir. Eu fui essa mãe com a minha filha que vai fazer 23 anos agora, de privar ela de tudo, sabe? Eu criava ela numa bolha. Não precisa, minha filha, porque minha mãe me criou assim. Eu ia pra cozinha, mãe, deixa eu fazer. Não, minha filha, eu faço pra você, eu faço pra você. E o resultado foi que eu tinha um medo da cozinha, que depois eu entendi que era por isso, entende? Então, marido, hoje eu não tô muito bem. Me Aprender ajuda a aqui pedir. a fazer esse arroz. Meus filhos, eu falo pro meu de 4 anos. Meu filho olha pra mamãe. Hoje a mamãe não tá muito bem, eu preciso muito da sua ajuda. Me ajuda hoje? E eles gostam de ouvir isso, porque eles se sentem participativos. Uau, eu posso ajudar a mamãe. Exatamente. O É meu de verdade. 3 anos, ele já vai, que eu posso te ajudar. O meu agora?" também. Então, mas parte da gente, porque muitas vezes a gente tá A gente quer resolver tudo, né? atolada de coisa que a gente centraliza tudo na gente, você não vai dar conta. Então, compartilha, É até bom aprende para a se os nossos comunicar. filhos saberem que nós somos imperfeitos, que perfeito somente Deus. Né? Exatamente. Então, é importante a gente mostrar nossas imperfeições em alguns momentos, né? Exatamente, exatamente. É verdade. Agora vamos para a Gisela. Gisela, temos uma aqui para você. A Joyce pergunta sobre a organização da cozinha. Gisela, assisti atentamente ao seu episódio com a Camila. Porém, senti falta de dicas para a organização da minha cozinha. Minha cozinha está um caos, eu não sei por onde eu começo. E nem como eu organizo tanta panela. Por favor, me ajuda. Me ajuda! Joyce, querida, é porque o nosso tempo aqui é cronometrado, não deu Não pra dá falar pra de ir pela casa todos toda. os ambientes, mas vamos falar da cozinha. Bom, a cozinha é o coração da casa, é onde normalmente nós reunimos a nossa família para momentos descontraídos, para refeições, para conversas, para estreitar laços, olhar nos olhos, né? Sentar à mesa, olhar nos olhos do seu esposo, dos seus filhos. E nada melhor do que uma cozinha funcional. A chave da cozinha é funcionalidade, né? Então, quando você for organizar, a minha sugestão é que você pense primeiro assim: eu tenho que tirar aquilo que não me serve, aquilo que eu não uso, aquilo que está em duplicidade, aquilo que está quebrado. Isso já dá para você condições de você organizar, ter conhecimento de tudo que você tem na cozinha e pensar onde que você vai colocar. Na cozinha, a gente tem que priorizar as refeições que são feitas na cozinha. Se você e a sua família costumam fazer todas as refeições, então você vai ter que criar um sistema que atenda a todas essas refeições. Se for o café da manhã que a família faz junto, mas logo em seguida saem para trabalhar, crie a bandeja do café da manhã, que você coloca nessa bandeja tudo que for seco, que não precisa de refrigeração. Aí você coloca ali o açúcar, o adoçante, o leite em pó, o achocolatado, aquelas coisas que você sempre leva para a mesa pela manhã, mas que se você não tiver tudo concentrado num espaço só, você vai dar muitas voltas para fazer a mesa, né? Para montar a mesa. Então, monte essa bandeja que você já leve com a manteiga, com a geleia, se isso não ficar na geladeira, né? Porque tem casas que colocam na geladeira. E também monte dentro da sua geladeira aquilo que vai à mesa de uma vez só que precise de refrigeração. Legal. Coloca o iogurte, o requeijão, a geleia, o queijo,
aquilo que você usa na sua casa, né? E hoje tem aquelas transparentes que vai para a geladeira, organizador, que pode ir para mesa, né, Gisela? Exatamente. Aí você monta a mesa rapidinho com os itens de geladeira e com os itens que não precisam de refrigeração. Você monta a mesa. Outra sugestão, se você gosta de mesa posta, que a maioria das mulheres hoje estão gostando de voltar esse olhar para a nossa mesa posta, deixe a mesa montada já da noite, né? Perfeito. Para amanhã, porque aí você já economiza esse tempo. Na hora de organizar suas panelas, se a sua família faz a refeição do almoço em casa, você segue a mesma orientação do café da manhã. Você precisa ter a mesa posta, né, já para poder na hora do almoço todo mundo chegar e já tá tudo ok, né? Você já pode deixar antecipado, desmontou a mesa do café da manhã, já monta do almoço. E para guardar os utensílios, priorize aqueles que vão ser usados. Panelas próximas ao fogão, copos próximos à geladeira, o bebedouro, isso. E assim a gente vai criando funcionalidade para ficar tudo mais organizado. Hoje em dia existem organizadores de todos os tipos para organizar uma cozinha. Se o seu problema for falta de espaço, tem organizadores que otimizam a altura da prateleira. Então, se você precisa organizar pratos de sobremesa, pires e xícaras, compre aquele organizador de xícaras que você encaixa na prateleira e as xícaras ficam penduradas. Legal. Para que embaixo você possa economizar o espaço, né? A altura e a parte de baixo você colocar os pratos de sobremesa. Então, economiza dentro do seu armário o espaço utilizando produtos organizadores. As panelas podem ser empilhadas, uma sobre a outra, por ordem de tamanho, e você vai virando a tampa para poder colocar o tamanho menor em cima. Então, é uma forma de você organizar as panelas dentro de um armário. As tampas ficam todas sobre a menor lá em cima. As tampas todas juntas ou você vai Virada, né? botando e Não. tampando? Coloca a panela grande, vira a tampa, emborca a tampa, Sério? se melhor. Certo. Aí coloca a panela média, emborca a tampa e coloca a panela pequena Ok. em cima. Aí a última pode ficar com a tampa direitinho para poder fazer aquela pirâmide. Ok. É uma Assim, forma de tudo você fica empilhar. visível, né? É. E assim, uma panela dentro da outra não é recomendável. Mas se você não tiver espaço, você vai precisar fazer isso, né? Porque essa organização da pirâmide das panelas é quando você tem um armário alto, que você possa empilhar. Se você não tem, aí você vai ter que botar uma panela dentro da outra e sempre colocando ou um papel toalha ou um feltro que proteja, né, o teflon da panela, para evitar que risque e esse alimento, né, Kaori, vai para dentro da gente, não faz bem. Perfeito. Libera toxinas, né? Aí você tem que botar alguma coisa entre as panelas. E tem um organizador também de panelas que você pode comprar, que você enfileira as tampinhas, né? Esse organizador, ele parece o escorredor de pratos da Sim. sua casa. Aí você coloca as tampinhas em pé. É outra forma de organizar as panelas se você não puder fazer a organização em Hein, pirâmide. Gisele? Perfeito. A pergunta que não quer calar. Precisa de tanta panela? Olha, se a pessoa for assim, a banqueteira que gosta precisa, muito é. de cozinhar, aí ela vai querer ter aquela panelinha para fazer aquilo, aquela outra panelona para fazer para mais pessoas, tudo bem. Mas se você for a cozinheira do dia a dia, né, que precisa só atender a necessidade da sua família, um jogo de Que já panela é passa o dia suficiente. fora, passa o dia fora, faz um Isso, um jantarzinho. joguinho de panela com 4 peças é o suficiente, né? Umas 2 ou 3 frigideiras, né? Porque tem alimentos que eu acho que não Sim, dá para você não usar dá. todos na mesma frigideira. É. A panela de pressão é de lei, todo mundo tem que Sim. ter. E algum outro fervedor ali, alguma coisa assim, né? Já é o suficiente para você atender a necessidade. Não precisam de tantas panelas, não. Até porque hoje em dia os espaços são muito reduzidos, então você tem que priorizar realmente o que você usa. Perfeito. Agora bote em prática, mulher. É isso Bote aí, em prática. Joyce. Depois manda foto pra gente. E qualquer coisa, Joyce, entra lá no meu Instagram e a gente tem posts de organização lá também. Ou chama no direct se tiver alguma dúvida em particular que eu te respondo. Olha, aproveita, minha filha, essa assessoria. E agora, na nossa despedida, nós vamos botar o arroba de cada uma delas para vocês já seguirem aí também, tá bom? Nossa despedida! Eu sabia que ia ser maravilhoso. Por isso que a gente teve tanta luta para estar aqui verdade. juntas. Meninas, para despedir, assim, eu gostaria que vocês deixassem para as meninas de casa um exemplo de mulher da Bíblia que te inspira e o porquê ela te inspira.
Ai, assim, São de várias, imediato, né? Eu penso muito em Joquebede, porque ela viveu numa época em que o terror pairava ali. Imagina você ter que esconder um bebezinho por 3 meses. O bebê recém-nascido, ele chora, chora alto. Os vizinhos dela estavam tendo os seus filhos arrancados para serem jogados no Nilo. Mas ela foi contra tudo isso, ela teve coragem, ela teve criatividade para pensar numa estratégia, para proteger o filho, instruiu a Miriam, ela estava sempre atenta às necessidades daquilo que ela estava vivendo ali naquele momento. Joquebede inspira muito por ter vivido num momento em que as crianças eram um alvo assim para a morte, né? Então Cruel, né? era muito cruel. A época que ela viveu foi muito cruel. E da mesma forma nós também estamos tendo os nossos filhos, as nossas crianças como alvo hoje. E aí a gente precisa dessa mesma garra, dessa mesma determinação para proteger nosso filho, sim. Isso não é criar numa bolha, mas a gente está ali protegendo, para dar a ele instruções, para dar a ele toda essa bagagem para que ele possa crescer e se identificar com quem ele é. Porque depois que Moisés já estava adulto, ele não queria, ele abriu mão de ser chamado de filho da filha de Faraó para voltar para o seu povo, para voltar para a sua essência, para as suas raízes. E ela teve a oportunidade de continuar criando ele, né? Ela foi paga para isso. E o Senhor, é uma prova de que o Senhor abençoou. O Senhor vai sempre abençoar esse esforço, essa determinação, essa vontade de nós querermos, né, com que os nossos filhos cumpram um alvo maior, que eles alcancem o máximo do potencial deles para Deus. E essa também deve ser a nossa motivação. Isso deve ser um desejo ardente no nosso coração, porque a gente também está numa fase, numa época em que os nossos filhos são alvos. E da mesma forma nós temos que ter coragem, temos que ter criatividade, temos que ter a determinação de irmos além, de avançarmos, de protegermos, de inculcarmos na mente dos nossos filhos aquilo que o Senhor tem para eles, formar bem a identidade deles, estar ali cada vez mais presente, instruindo o caráter, focando no caráter acima do talento. Muitas vezes a gente tem se perdido nisso, tem enchido a agenda da criança com aula de inglês, como balé, natação, são muitas atividades. E às vezes a gente está focando muito nessas habilidades que quer que desenvolva e está perdendo um pouco do tempo que a gente poderia estar ali focando no caráter. Um caráter, né, moldado à imagem e semelhança de Cristo, que nós somos as principais evangelizadoras, né, as principais pessoas que vão ajudar os nossos filhos, né, a desenvolver esse caráter. Então tudo isso é muito urgente e é essa mensagem assim dessa parte mais da maternidade que eu trago. Minha referência hoje, quando você pergunta, é Joquebede, porque a gente tem muito a aprender com ela e colocar em prática tudo isso, fazendo, né, essa associação do que ela viveu lá e do que nós estamos vivendo hoje, porque tem muita similaridade. E nós precisamos abrir os olhos para essa urgência, entendendo que nosso tempo aqui é muito curto e nós precisamos ser intencionais com os nossos filhos. Nós estamos vivendo um tempo muito cruel, assim como Joquebede viveu, né? Onde nossas crianças estão sendo atacadas sem nenhuma defesa, né? Então, se você como mãe não se colocar de forma corajosa, como a Lívia bem colocou, e muitas vezes ir contra o sistema, ir contra o mundo e explicar para o teu filho o porquê, como o exemplo do Halloween que a gente acabou de passar, né? Não, meu filho, você não vai. Por quê? Por isso, isso, isso. Nós servimos a um Deus que é um Deus de vida, de luz, de amor. Não é um Deus de morte, de monstro, de monstruosidade. Entende? Então, é ir contra o sistema. E para isso a gente precisa ter fé, buscar sabedoria em Deus e coragem. Maravilha, Lívia. Maravilha. Kaori. Me veio Ruth na minha mente, né? Porque ela não ficou ali remoendo a sua dor, não ficou vivendo a sua dor, porque ela ficou viúva também. Sim. Mas ela se compadeceu da
mãe do esposo dela, ou seja, já era a família dela, porque ela estava incorporada naquela família, e ela decidiu seguir a Cristo, né? Seguir o Deus de Noemi. Então, e ela, trabalhadora, ela não reclamava, e aquela atitude dela fez com que Boaz tivesse outros olhos em relação a ela. Então, assim, Deus realmente recompensou todo o esforço dela, toda a obediência dela, porque ela obedecia Noemi, a sogra dela. Sim. Porque ela dava as direções. Com respeito e honra. Exatamente, ela honrava. Então, eu penso que ela é uma mulher que nós devemos realmente olhar como... Porque hoje existe tanto essa briga, né, de nora com sogra, e muitas vezes por falta de sabedoria da própria sogra também. Sim. Né? Então, assim, eu digo assim que o nosso papel quanto mãe é muito importante, porque nós estamos criando futuros maridos, nós estamos criando futuras esposas. Então, se hoje você tem um marido que você reclama, é porque em algum momento aquela mãe falhou no acolher, no nutrir, no ensinar aquele filho, porque esse papel nosso não é para ensinar nosso marido, é para ensinar nossos filhos, para que eles venham a ser pais futuros maridos que venham honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, eu penso que Ruth fez, né, esse papel assim, é um grande exemplo que ela deixa, tanto ela quanto Noemi, o relacionamento delas, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para as nossas sogras, né? No caso, eu estou divorciada, mas eu falo isso para as minhas filhas, até minha filha mais velha fala: mamãe, eu acho que eu vou me dar muito bem com a minha sogra. Eu falo: amém, né? Tem que dar mesmo, porque verdade, a mãe do filho dela, Sim. do marido dela, no caso. Então, por que eu vou ficar contra uma pessoa que gerou a pessoa que eu digo amar, não é verdade? Então, eu fico com Ruth hoje. E essa relação, Kaori, de Ruth e Noemi, é uma relação que a gente traz também para as amizades, para as mulheres que caminham conosco, porque nos traz ali a fidelidade. Exatamente. A fidelidade, o pegar na mão, né? Eu me alegro com a tua alegria, eu me entristeço com a tua tristeza. E nós seguiremos juntas, né? Ruth e Noemi, né? Porque Noemi foi uma mentora para... Sim. Uma palavra de Deus fala, né? Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, exatamente. Ruth entrou na genealogia de Jesus, né? Ruth gerou Obed gerou Jessé gerou Davi, e assim temos Jesus nessa genealogia ali. Exatamente. E para mim até um dos versículos mais lindos foi uma fala de Ruth: onde fores eu irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Muito lindo. A fidelidade aí, e infelizmente é uma qualidade, né? Obediência e fidelidade é uma qualidade de poucos hoje. Porque hoje em dia eu vejo assim muitas mulheres mergulhadas na sua dor. Então, isso é egoísmo. Egoísmo, né? exatamente. Então, uma palavra que um pastor que eu gosto muito, que não está mais em Manaus, ele pregou outro dia, né, numa igreja aqui, e eu fui assistir a pregação dele, o pastor Sérgio Horta. E aí ele falou assim, que o nosso ego amanhece todos os dias querendo ser louvado. E aí essa frase realmente ficou dentro do meu coração. Então, quando eu fico chateada, frustrada, triste, aí eu me pergunto: peraí, Kaori, por que você está triste? Por que você está chateada? O teu ego que foi ferido? É o teu egoísmo que está querendo se levantar? Então, a gente tem que estar sempre atento mesmo, né? E engraçado que ele falava assim: o perigoso acordou. É verdade. Então, nós somos perigosas mesmo, né? Porque nós somos miseráveis pecadoras mesmo. Escolher matar a carne todos os dias. É verdade. Gisela. Eu fico com a mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios, ela me inspira até pelo meu propósito, né? O meu propósito é estar nos lares, levar a organização, inspirar, né, a organização nesses lares, para que as mulheres que me chamam para fazer esse trabalho consigam dar essa continuidade e também de praticar na minha casa, porque a mulher de Provérbios, ela tá escrita, completa, ela é né? completa, ela acorda cedo, mesmo ela tendo as empregadas, ela dá ordem aos seus servos, né? Ela compra o linho, ela faz a roupa da família dela, ela busca o pão longe,
ela negocia, ela faz tudo que nós mulheres fazemos hoje, né? Ela cuida da família, ela dá todas as instruções, mesmo ela sabendo fazer, está sempre plena. Amém, recebo! Ela está sempre vestida de linho escarlate. Ela é uma mulher perfeita. Ela deve ser o nosso alvo. Mas não se cobre tanto. Porque você precisa estabelecer primeiro dentro da sua família o servir em amor. E é isso que a mulher de Provérbios me inspira. Ela serve em amor. Ela faz tudo pela família dela. Mas ela serve em amor. E ela, mesmo sabendo fazer tudo, ela ainda tem quem a ajude. Então, não se cobre tanto. Como a Lívia falou, nós não damos conta de tudo. O importante é nós estarmos dispostas a fazer, querer servir em amor. Porque esse é o nosso propósito. E quando a gente serve em amor, a gente também não fica esperando, né, reconhecimento. Não, é só de gratidão, Deus. A gente não quer recompensa, né? Não, Verdade. até porque esse reconhecimento só vem de Deus. E isso deve nos satisfazer. Isso deve nos deixar realmente felizes por poder ter esse privilégio de ter a panela para lavar, a casa de cerâmica com a tampa transparente, né? A casa para varrer, porque uma casa que tem poeira, que tem gente morando nessa casa. É verdade. Né? Então, a mulher de Provérbios, ela me inspira e ela sempre vai me inspirar, porque enquanto esse propósito, né, de levar a ordem para os lares for o meu propósito de vida, eu vou sempre levar essa inspiração para todas as mulheres e sempre vou buscar a inspiração nela, porque a gente todo dia é trabalhado em alguma coisa. Perfeito, Verdade. perfeito. Olha só, se você assistiu esse episódio e o anterior sem papel e caneta, minha filha, reassista e pegue essas chaves todinhas que a gente deu assim de presente para você. Coloque em prática, minha irmã. Coloque em prática porque vai ser Bem, transformador. Camila, eu costumo dizer que tudo na vida hoje é bênção. E hoje eu entendo aquela palavra de Deus quando ele fala em tudo dai graça. Por quê? Porque se não é bênção, é lição. Mas para mim, se tem lição, é bênção. Então tudo é bênção. Você te Então por permite isso, aprender, né? então por isso a gente tem que dar graça em tudo mesmo, porque tudo é bênção. É Nada se verdade. desperdiça. É né? verdade. 1 Tessalonicenses 5:18. 5,18, é. E agora, para fechar assim com aquele laço vermelho de presente para você, é bíblico também. Em tudo que você for fazer, em tudo que você for colocar a sua mão, tudo que você fizer, fazei como se fosse para Deus. Esse é um exercício que eu aprendi a fazer, botar essa palavra em prática mesmo, né? Peraí, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer de qualquer jeito? E se Jesus estivesse aqui na minha mesa, e se Jesus estivesse na minha casa, e se Jesus estivesse aqui no meu quarto, eu ia deixar o meu quarto com esse cheiro de nada? Não, eu ia botar um perfume, acender uma vela perfumada, entende? Então, fazei tudo como se fosse para Deus. E isso vai fazer você fazer glorificando, louvando, com alegria, agradecendo. Que Deus abençoe você e sua família. Até na outra semana. É quinzenal, hein? Na outra semana a gente se encontra. Muito obrigada, filhas amadas de Deus. Foi uma honra, uma alegria ter vocês comigo. Obrigada. Amém. O prazer foi todo nosso, com certeza. Sim. Tchau, tchau.